Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai explorar um conceito simplesmente fascinante, o da nova nota. Sabe aquela ideia que nasce pequenininha, que soa até meio estranha no começo, mas que de repente tem o poder de mudar completamente a melodia do nosso mundo? É sobre isso que vamos falar. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa, né? Como é que uma ideia, uma única faísca de pensamento, consegue de fato virar o jogo todo, reescrever as regras, a tecnologia e até a nossa cultura? Bom, para a gente começar essa jornada, o primeiro passo é entender de onde é que vêm essas ideias transformadoras. Qual é, sabe, a anatomia dessa centelha inicial que coloca tudo em movimento? Então vamos lá, definindo o nosso termo principal. Pensa na nova nota como um acorde que surge do nada no meio de uma música que todo mundo já conhece de cor. No começo, soa esquisito, né? Até meio fora do lugar. Mas é justamente esse acorde que anuncia que uma nova composição está chegando, uma nova realidade. E o mais legal é que isso ajuda a desmistificar a inovação. Não é um raio caindo do céu, um momento de pura genialidade. Pode ser a fusão de duas áreas que não tinham nada a ver, uma série de melhorias que de repente atingem um ponto de virada ou até uma resposta a um problema urgente. E às vezes tudo começa com a coragem de fazer uma pergunta bem simples. E se a gente fizesse de outro jeito? Ok, mas é aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. Porque, olha, nenhuma nova nota é bem-vinda de imediato. De jeito nenhum. Ela sempre cria um ruído, uma dissonância, um atrito com tudo aquilo que já está estabelecido. E o motivo para isso é bem claro. De um lado, a gente tem a velha harmonia, o famoso status quo. É confortável, a gente já conhece. Do outro, chega a nova nota, que exige esforço, aprendizado e, principalmente, aceitar o risco. É, no fundo, a luta entre o conforto do conhecido e a promessa do desconhecido. E olha, não tem nada que resuma melhor essa resistência do que essa frase. Pensa só. Para o presidente do banco, a harmonia do mundo era o som dos cascos dos cavalos. O motor de um carro era só barulho, uma dissonância. É a prova histórica de como é difícil às vezes conseguir ouvir a música que o futuro está tentando tocar. Mas aí, alguma coisa muda. Aquele ruído, aquela dissonância, aos poucos começa a fazer sentido, a soar como uma nova melodia. Vamos entender agora como uma ideia consegue cruzar esse abismo e se transformar num novo padrão. Esse processo não acontece da noite para o dia, claro. Começa pequeno, com a centelha. Depois vem os primeiros adeptos, aquela galera que ouve a melodia antes dos outros e se torna defensora da ideia. Aí, geralmente aparece um catalisador, algo que amplifica tudo, tipo o que a internet fez pelo comércio eletrônico. E, finalmente, o ponto de inflexão, quando a ideia ganha vida própria e se espalha. E esse ponto de inflexão muitas vezes é associado a um número. Algumas teorias da inovação sugerem que quando cerca de 16% de uma população adota uma ideia, ela se torna praticamente imparável. É como se fosse um limite matemático que separa o que é apenas uma curiosidade do que é uma revolução. Certo. E o que acontece depois que a revolução se instala? Vamos para a nossa última parte para ver como o mundo fica quando aquela nova nota, antes estranha, vira a trilha sonora do nosso dia a dia. Vamos ver um exemplo bem concreto. A prensa de Gutenberg. Isso foi uma nova nota monumental. Antes dela, o conhecimento era para pouquíssimos. Depois, como o gráfico deixa bem claro, a alfabetização explodiu. A informação deixou de ser um privilégio para começar a virar um direito. O mundo foi literalmente recomposto. E aqui está o ponto crucial. A ideia que um dia foi radical, disruptiva, estranha, se torna a base sobre a qual o futuro vai ser construído. A dissonância de ontem é simplesmente a harmonia de hoje. No fim, a gente percebe que não se trata de um evento único, mas de um ciclo que não para nunca. A nova harmonia de hoje é apenas o palco para a dissonância da manhã. É um processo contínuo de compor e recompor a nossa realidade. E a gente termina com essa provocação. Agora mesmo, ao nosso redor, tem inúmeras novas notas sendo tocadas. Algumas bem baixinhas, outras que parecem só ruído. Mas uma delas pode ser a melodia do nosso futuro. A grande questão é, será que a gente está prestando atenção para conseguir ouvir?